Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Edva do canal Bistrô dos Salgados e nesse vídeo, ai gente, toda vez eu falo isso, né? Eu vou te ensinar o passo a passo de como fazer a minha receita, isso e aquilo. Sabe o que eu quero? É que você pegue o seu caderninho e anote todas as dicas e segredinhos, porque eu não vou apenas fazer essa receita, eu quero te ensinar o passo a passo. Vamos lá, pega o seu caderninho e vem comigo. Para fazer o recheio do nosso maravilhoso salgado, vamos precisar de 400 gramas de carne moída, essa daqui é a patinho, mas você pode usar qualquer uma aí de sua preferência. Uma colher de sopa de alho, salsa e cebola desidratados, 2 colheres de sopa de tomate seco, meia colher de sopa de páprica doce e meia colher de sopa de colorau ou de corante. Como é que você chama aí na sua cidade? Olha só, pessoal, esses tipos de temperos aqui, eles são desidratados e vocês compram em casas de especiarias, vocês encontram até em supermercados. Esse daqui, o nome dele é tempero pega marido, é um tipo de tempero que já tem sal. Vou mostrar para vocês. Pronto, agora que você já sabe, gente, esse daqui traz um sabor amadeirado, defumado. Faça uso da fumaça em pó, vocês vão amar. É um sabor assim maravilhoso. Aprendi com vocês, viu? Eu vou refogar a carne aqui com todos esses temperos, com 3 colheres de sopa de azeite. Agora eu vou levar para o fogo e vou refogar. Aí você pode estar se perguntando, e você não colocou sal, Edva? Não. E fica comigo até o final, porque vocês vão entender por que eu ainda não botei sal. Tem um segredinho aqui para passar para vocês. Agora eu vou refogar no fogo baixo. Se você tem experiência, o que eu vou lhe ensinar aqui, você pode fazer com a panela na boca do fogão. Cadê seu caderninho? Ainda não pegou? Ah, não, eu vou esperar. Você precisa anotar isso aqui que eu vou lhe ensinar. Pegou? Eu vou esperar. Ai, gente, só brincando, né? Olha só, observe que essa carne é uma carne seca. Ela não tá cremosa, tá vendo? E você precisa da cremosidade para que o seu salgado fique assim com aquele sabor maravilhoso. Aqui eu tenho 300 ml de água, 2 colheres de sopa de farinha de trigo sem fermento e uma colher bem cheia de creme de cebola. Olha só. O creme de cebola, ele já tem sal. Lembra que eu falei que por isso que não ia colocar sal? Depois que você fizer o seu recheio, se você sentir necessidade, você acerta o sal. Esses pontinhos aqui é o creme de cebola. Agora leve para o fogo baixo, e vamos misturar até que esse caldo aqui fique envolvido aqui na carne. Vamos fazer um creminho. Cubra com plástico filme. Não se preocupe que o plástico filme ele não vai derreter. Experiência aqui de 339 anos. Olha, por que, Edva, você tá colocando plástico filme? Para evitar que crie uma película aqui por cima. Escreva aí no seu caderninho. A primeira coisa que você tem que fazer é o recheio. E o recheio, você pode escolher qualquer um aí de sua preferência. O nosso recheio já está completamente frio. E eu vou ser bem sincera para vocês. Eu estou fazendo esse recheio um dia antes da minha produção. Por que, Edva, você está fazendo isso? Para adiantar, a primeira coisa que você tem que fazer aí na sua produção são os recheios. Eu vou tampar e colocar na geladeira e só no dia seguinte eu vou produzir a minha massa.
Se eu quiser fazer agora, posso? Pode. Eu só estou lhe mostrando isso para que você adiante a sua produção. E quantos dias, Ediva, dura na geladeira? Pessoal, dura até 3 dias, mas por segurança é bom que você deixe lá apenas 2 dias. Agora eu vou guardar. E a receita do nosso delicioso salgado com farinha de trigo integral, vamos precisar de um ovo, 2 colheres de sopa de açúcar, 2 colheres rasas, não precisa ser muito cheia não. Um pacotinho de fermento biológico seco, 10 gramas. Meia xícara de óleo, que é 75 ml. E qual a xícara, Ediva? Olhe, uma xícara assim, pessoal. Essa xícara, ela mede 150 ml, então você vai medir aí a metade, aí você vai ter 75 ml. 250 ml de leite, esse leite está em temperatura ambiente. 25 gramas de queijo parmesão. Aqui eu tenho 650 gramas de farinha de trigo integral sem fermento. Agora eu vou colocar a massa aqui na bancada e vou sovar essa massa por uns 5 minutos. E aí você vai sovar assim. Agora eu vou dividir essa massa para abrir aqui na bancada. Mas escreva essa dica aí no seu caderninho, porque ela é muito importante. Eu tenho que deixar a massa descansar aqui por uns 5 minutos. Por que isso, Ediva? Se eu pegar agora do jeito que está aqui e tentar abrir, pessoal, eu vou ter que colocar tanta força, e quando você deixa descansar por uns 5 minutos, você não vai precisar colocar tanta força no momento que você for abrir. Vai ser apenas jeito. E cubra, porque se você não cobrir, a massa ela vai ficar ressecada. Olha, a nossa massa já descansou e ela está perfeita. O nosso recheio já estava pronto e eu vou finalizar com um pouco de salsinha. Você pode colocar cebolinha, salsinha, o cheiro verde aí de sua preferência. Sabe por que eu faço isso? Para ele ficar com aquela aparência de frescor, sabe? Eu conto todos os meus segredos para vocês, né? Tem que contar, né, pessoal? Tô aqui ensinando. Prontinho. Olha só como ele fica. Lindo, né? E cheiroso. Eu posso pegar as porções e colocar por cima da massa. Mas para ficar padronizado, eu gosto de usar um saco para confeitar. Você pressiona assim e pronto, olha como fica perfeito. A outra porção é bom que você cubra para não ficar ressecada enquanto você trabalha com uma. As sobras você junta, deixa descansar para abrir novamente. Se você tentar abrir agora, não vai conseguir facilmente não. Vai escrevendo essas dicas aí no seu caderninho, tá? E para saber a espessura da massa, use espeto de churrasco. Gente, isso daqui é assim maravilhoso. Olha. Corre perfeitamente, tá vendo? Aqui eu tenho uma clara, passe um pouco nas bordas da massa. A clara aqui vai funcionar como uma colinha. Se você quiser fazer para tamanho de lanchonete, também fica maravilhoso.
Faça assim. Unte as formas com um pouco de óleo. Eu vou cortar aqui desse tamanho, porque a minha forma é pequena. Quando você for colocar na forma, tenha o cuidado de colocar o lado da emenda voltado para o fundo da forma. E você pode cortar o tamanho aí de sua preferência. E o grande segredo aqui é não cortar até o final. Você vai apenas marcar. Observe. Não está cortado até o final, tá vendo? E esse é o grande segredo desse enroladinho. Você não pode separar, você só pode marcar. E vocês vão ver a diferença que faz. Ai, gente, me dá essa moral, se inscreve no canal. Depois de tantas dicas que eu já dei aqui, eu vou esperar. Vou esperar, viu? Obrigada. Agora eu vou colocar para descansar por uns 20 minutos. E eu nem gosto de estar falando esse tempo entre 20 e 25 minutos, porque isso depende da temperatura aí da sua região. De repente, com 10 minutos, vocês já vão perceber que os enroladinhos, eles estão fermentados. E aí você já pode levar para assar. E você tem que cobrir, porque se você não cobrir, sabe o que é que vai acontecer? A massa vai ficar ressecada. Prontinho. Os nossos enroladinhos já estão completamente fermentados. Olha só como eles ficam. Eu vou pincelar com um ovo e aqui eu removo a película. Adiciono uma colher de sopa de leite. Para finalizar, eu vou usar gergelim branco, salsa desidratada e gergelim preto. A quantidade depende do tamanho aqui que vocês vão cortar aí. Eu cortei aqui 42 unidades desse daqui pequenininho para a festa, o restante tá ali na outra forma. E 3 unidades desse daqui, do tamanho de lanchonete. E o meu forno já está pré-aquecido em 180 graus, já tem mais ou menos uns 5 minutos. E o tempo de forno, pessoal, eu não posso falar para vocês, porque isso depende de forno para forno. No meu, por exemplo, o tempo vai ser entre 15, no máximo 18 minutos. Pronto, os nossos enroladinhos já estão em uma temperatura em que eu consigo pegar. Olha só. Bem assado. E aqui é só fazer isso. Você percebe o quanto fica padronizado. Isso é muito bom, sabe? Esse é o grande segredo do nosso enroladinho. Você pode colocar no pratinho de isopor. Vocês compram em casas de embalagens. Nesse tipo de embalagem aqui, que ela tem a tampa transparente. Se você quiser que ele fique mais delicado, você vai colocar em uma forminha, assim, fica lindo também. Forminha de papel número 02 e o tapetinho, o número desse tapetinho é o 09. Não quer colocar tapetinho, não quer colocar nada, quer colocar apenas assim, olha, na bandeja, pode também. É aquela coisa, é você que vai definir aí como você quer entregar ao seu cliente. Olha. Quando você for embalar
com plástico filme, não passe várias vezes, porque se você passar várias vezes, vai perder a beleza. E o cliente, ele come primeiro com os olhos. Ele olha e diz, aquilo tá com cara de gostoso. Ó. E agora eu vou experimentar, né? Gente, que cheiro tá aqui, viu? Gente do céu, que sabor maravilhoso. Essa carne. Vocês precisam fazer. Olha, quando você faz um salgado com farinha de trigo integral, ele não fica tão fofinho quanto a outra farinha. Mas, gente, o sabor aqui, assim, é tudo tão maravilhoso, sabe? E o preço de vendas, eu não posso falar para vocês, porque isso é uma coisa que depende do valor dos ingredientes de região para região. Eu já tenho aqui no canal mostrando o passo a passo de como calcular o preço de vendas dos seus salgados. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui para vocês. Pessoal, obrigada por assistir até aqui. Obrigada pelo seu like, pelo seu comentário, pelo compartilhamento. E se você quiser aprender ainda mais, eu tenho um e-book de salgados de festa com várias dicas e segredinhos para você ter ainda mais sucesso na sua produção. O link para a compra está na descrição. Um forte abraço e até o próximo vídeo.